sou administradora pública, doutora em saúde coletiva e atualmente sou pesquisadora de políticas públicas, fazendo a tal da advocacy, que é nada mais nada menos do que a gourmetização da incidência política. Sim, porque eu perguntei pra ela, gente, o que é advocacy? Falou, você é advogada? Mas você fica fazendo acordo com o político? Explica exatamente, você trabalha para uma tipo, o que você faz empresa? Exatamente? Tipo, você tem aqui um negócio, vou ali levar aquele cara ali, vou falar pra ele aprovar esse troca aqui. Tá, é um pouco isso. Tipo isso. Aí eu sou pesquisadora no Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IEPS. E lá a gente faz incidência política, né, articulação, relacionamento governamental para a saúde mental e também outros assuntos. Mas eu fico na saúde mental. E minha pesquisa também, né, no doutorado, no mestrado, é sobre políticas de drogas. Então, a gente fica monitorando o que o governo está fazendo para a gente chegar lá e melhorar as políticas. Porque, como vocês sabem… Eu imagino que elas estejam bem ruins nesse momento. Elas estão bem ruins nesse momento, mais do que o normal. Então, a gente trabalha para qualificar os textos, para qualificar a atuação dos poderes executivo, legislativo, ou seja, dos deputados, dos técnicos do Ministério da Saúde também. E de outros ministérios também, né? Porque, enfim, existem várias casinhas dentro do governo federal. Então, é basicamente isso. É melhorar a saúde do povo brasileiro através da incidência política, né? Dessa parte burocrática que é chata e que precisa de estômago para fazer isso. Sim, a saúde mental. Sim. É enlouquecedor fazer isso. Porque, assim, principalmente agora com a pandemia, né? Aumentaram muito os casos de depressão, de ansiedade. Enfim, o próprio governo acaba produzindo políticas públicas que adoecem as pessoas, né? Sim. Então, assim, já existia um problema de políticas públicas não conseguirem resolver esse estado, né? Da gente estar cada vez mais depressivo. O Brasil, né? É chamado como o país mais ansioso do mundo. E isso tem sido reforçado, né? Agora com as consequências da pandemia. Sim. Você pode imaginar a quantidade de crianças órfãs, por exemplo, que existem, né? Fora, por exemplo, também a saúde mental dos professores no retorno da volta às aulas. Enfim, todo mundo despirocou na pandemia, né? Com isolamento social. Sim. A gente não estava acostumado com isso. E aí, na saúde mental… E continuamos colhendo sofrendo as consequências disso tudo. Do isolamento, do medo, do medo da falta de dinheiro, do medo da morte, do medo da fome. Da fome. A preocupação constante, né? Você não sabe até quando você tem emprego, o que você vai comer. Hoje a gente tem mais de 33 milhões passando fome. Então, assim, que as pessoas não sabem quando vai ser a próxima refeição. Como é que você não fica triste, depressivo, ansioso com isso, né? E esses são os transtornos mentais mais comuns. Tem os transtornos mentais mais graves, que aí são as pessoas mais vulnerabilizadas ainda, né? Que a gente pode falar de esquizofrenia, pessoas que às vezes precisam de internação psiquiátrica. Então, assim, de um modo geral, tanto para os transtornos mentais mais leves quanto para os mais graves, a gente está numa grande lacuna de política pública que a gente não consegue tratamento, né? Em 2019, de 2013 a 2019, 90% das pessoas diagnosticadas com depressão não foram tratadas no país. Isso é um dado do IEPS também, onde eu trabalho. Então, assim, a gente só está produzindo doença e não está procurando solução, né? E a solução não é necessariamente internar. Isso que eu ia te perguntar. A solução é medicar, internar? Qual é a solução? Então, aí… Por isso que a saúde é coletiva, né? Não é… sou doutora em saúde. Não, doutora em saúde coletiva, porque entende a saúde como algo produzido socialmente. Então, como a gente falou da fome, do desemprego… isso vai afetar a nossa saúde mental. Então, para você tratar os problemas de saúde mental, antes tem um passinho mais estrutural, que é melhorar a vida das pessoas, né? Sim. Se a pessoa tem uma condição de vida melhor, ela vai ter menos depressão, ou pelo menos vai ter como procurar isso, seja pelo SUS, seja por outro meio. Então, o jeito mais permanente de resolver isso é melhorar a vida das pessoas. Porque não adianta você fazer terapia se você está desempregado. Você tá sem comida em casa. Você não tem comida, né? Você tá desempregado. Se o problema da sua cabeça nesse momento é tipo, estou desempregado, não consigo emprego, não consigo ter minhas coisas, não consigo comer, não consigo… Só a terapia não vai adiantar. E só o remédio também não vai adiantar, porque você precisa… Né? Resolver o problema anterior, que desencarrega todos os outros. Uhum. Mas o que mais? Conta mais pra gente o que você faz, como você atua fazendo isso. O que é essa listinha que você trouxe aí? Eram coisas que eu tava pensando, assim, que eu acho… Que eu queria compartilhar com vocês, assim. Então, né? a gente quer te ouvir. Pode compartilhar sua listinha. Você trabalha com isso há muitos anos. Eu sou uma exceção, assim. Eu não sou privilegiada financeiramente nem nada, mas eu tive a sorte, o preparo, de conseguir aliar minha formação acadêmica com a minha formação profissional. Então, eu sempre consegui trabalhar com coisas que eu acredito que fazem diferença no mundo.
Sim. Mas isso surgiu, esse interesse todo surgiu. Não sei se eu vou responder essa pergunta, mas eu queria compartilhar isso. Que foi na época da Copa e das Olimpíadas. Eu não lembro, acho que vocês lembram, vocês moram aqui no Rio de Janeiro. Não sei se vocês estavam aqui nesse momento. Mas teve a internação compulsória de usuários de crack, né? Supostos usuários de crack. Pessoas que estavam na rua. Nessa época você já trabalhava com isso? Não, eu fazia graduação. Tava eu, estudantinha de administração pública, lá em Volta Redonda, na UF. E aí eu ficava vindo pra cá. Isso aí que eu queria. Onde tudo começou. Agora sim. Eu ficava vindo pra cá pra fazer movimento estudantil. Em Niterói, enfim, fazer os atos, né, e tal. E aí eu sempre passava pela Avenida Brasil e tinham essas pessoas que eram alvos das políticas públicas. Não necessariamente usuários de crack, não necessariamente usuários de drogas. Pessoas que estavam em condições de rua. Pessoas que estavam na rua. É. E assim, gente, por que estão tirando as pessoas da rua? Assim, tipo, alguém perguntou que se elas querem, pra onde que elas vão, tipo, qual que é o problema delas estarem na rua, né? Isso foi algo que me incomodou muito, porque isso diz sobre a liberdade da pessoa existir na vida, né? Às vezes a pessoa quer ficar na rua. Aí se ela quer ficar na rua, então o que ela precisa para estar na rua e ter dignidade? É um lugar para tomar banho? É um lugar para deixar a mochila dela? Então, assim, isso me motivou muito. É sempre pela liberdade. É sempre pela liberdade que eu busco atuar, tanto na pesquisa quanto na profissão. E as drogas e a saúde mental apareceram como esse lugar mais urgente de atuar, porque toca muito na ferida de valores, de moral, Sim. de preconceito, coisas que eu acho que a gente não tá tão... Como se essas pessoas não merecessem cuidado, né? Exatamente. Tipo assim, né? Quando você vê uma criança pobre na rua, você ainda consegue comover, falar, né? Mais ou menos. Que a gente tá vivendo uma barbárie, mas assim... É mais fácil a gente conseguir um olhar afetuoso para essa situação de abandono. Quando é uma pessoa, um usuário... Eu acho que as pessoas odeiam as crianças da rua. As crianças odeiam, as pessoas Eu odeiam acho que as pessoas têm mais pena. Na verdade, as pessoas têm mais pena de um adulto do que uma criança na rua. Não sei, não. Tenho dúvida. Principalmente um adulto usuário de droga. Todo mundo tem muita raiva. Eu quero mais é que morra. Droga, entendeu? Drogado. Existe essa coisa da moral, do... mas... Do preconceito. Parece que todo indesejado se resume a cracudo, né? Exatamente. Tipo, estão roubando fio de cobre. É cracudo. Tudo. As pessoas que ficam lá na praça, na barrinha, as pessoas da barrinha do grupo, que eu adoro. Só que não. O grupo, você imagina qual é. Eu já fiz parte desse grupo, ainda bem que eu saí. Que eu não aguento, não. Elas só se referem às pessoas que moram, né? Elas estão em condições de que nem nosso querido presidente, né? Que falou, quem mora na favela é bandido. É a mesma coisa. Exatamente. Tá. Cracudo, entendeu? Ele podia falar presidente não, né? Traficante. Não é meu. Também renego. Renego. Então, conta. Voltamos ao UF, você era estudante, movimento estudantil. Aí teve um pulo do gato. Pulo do gato, você percebeu que estava rolando uma higienização na cidade. Exatamente. Só que ao invés de pesquisar, de me ater às pessoas que fazem uso, às pessoas que estão diretamente a ela nas pessoas, que são a público-alvo dessa política pública, eu virei para olhar para quem faz a política pública. Tipo, se existe essa lei... Ou nem é a lei. Quem é que tá mandando isso acontecer? Quem tá mandando tirar, limpar a rua? Com quem que eu falo? Quem que é o chefe aqui? Por quê? Porque isso é mais estratégico, né? Se eles que criam um problema... Na verdade, são eles que criam um problema, né? Se você faz uma lei dizendo não pode usar maconha. Quem tá criando o crime, quem tá criando o criminoso é quem fala que é crime, não é quem usa maconha. Sim. Então, esse é o pulo do gato, assim. A estratégia parte daí, de olhar para quem produz a lei, para quem produz o crime, não para quem supostamente tá fazendo o crime. Uhum. Eu achei esse um caminho mais difícil no sentido de mais eficiente. Mais eficiente. Tem que ter um estômago. Só de falar me embrulha um pouco o estômago. Imagina. Assim. Aí, isso assim, você tem que... Faca na bota. Você tem que fazer um personagem. Você tem que criar, assim, subterfúgios. De fazer um papel, né? De se vestir com terninho. Falar boa noite, excelência. Boa tarde, excelência. Tenta direito, garota.